parcerias com o Léo Jaime, com o Paralama do Sucesso. Eu gosto muito também da batida dele, mesmo tenha, não ser tanto conhecido assim do público, né? Enfim, bom, já falamos um pouquinho, vamos começar agora a aula de número 27, a gente falando um pouquinho agora, né? Começando a falar desse nosso novo módulo, o módulo de probabilidade. Então, só para a gente fazer uma recapitulação, nós já falamos daquela parte inicial, daquele conteúdo que não tem expressamente no nosso conteúdo programático, né? Mas nós já falamos da lógica proposicional e sentencial, a parte de tabela verdade, equivalências, conectivos, negação de proposições, tautologia. Falamos de estruturas lógicas, lógica de argumentação e diagramas lógicos. Falamos do princípio da contagem, agora estamos entrando na parte de probabilidade. Fica faltando a parte de operações com conjuntos e raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais, que teoricamente é a parte que menos aparece. Tem questões? Tem questões. O CESP cobra? Cobra, mas bem menos. Acho que faz um bom tempo que eu não vejo. Acho que foi 2000, por exemplo, 2013, que eu acho que caiu uma questão de matrizes nas nossas provas. Tá certo? Mas de toda forma nós vamos passar a limpo, vai ter um materialzinho específico para vocês, inclusive em PDF e mais leitura mesmo, porque aí a gente não vai nem seguir tanto. Mas vamos esperar chegar a hora. Tá? Vamos falar um pouquinho da parte de probabilidade. O material já está à disposição de vocês dessa primeira aula. Vamos falar um pouquinho do que é a probabilidade, né? Alguns conceitos iniciais e, logicamente, fazendo alguns exercícios. Bora lá? Vamos aqui para nossa telazinha em branco. Bom, para a gente começar aqui, vamos falar um pouquinho, né, dessa parte conceitual de probabilidade. 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 Ok, meu povo? Bom, olha só, a coisa que a gente tem que ter em mente aqui na parte probabilidade nada mais é do que uma divisão. Divisão entre o número de resultados favoráveis ou o número de eventos que nós temos sobre o número de resultados possíveis, que é o nosso espaço amostral. Professor, você falou 300 quilos, eu não entendi 300 gramas. Perfeito, vamos brincar um pouquinho com esse assunto para a gente poder entender. Bom, probabilidade, número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis ou número de eventos, né? Número de resultados de um determinado evento sobre número de resultados dentro do meu espaço amostral. Antes da gente falar dessa parte de probabilidade, vamos falar um pouquinho desses dois conceitos, do conceito de eventos e do conceito de espaço amostral. Olha só, o que vem a ser primeiro, né, essa nossa ideia de espaço amostral. Bom, o próprio nome nos ajuda, né? É o espaço onde eu vou ter uma amostra de um determinado evento. Por exemplo, eu posso dizer que um dado ele tem um espaço amostral de 1 a 6. São todos os resultados possíveis que eu posso ter no dado. Imagine o seguinte, o estado do Rio de Janeiro, ele também pode ser um espaço amostral, todos os resultados possíveis. Sei lá, a questão me pede, por exemplo, que eu calcule, dependendo logicamente da quantidade, mas a probabilidade da gente sortear um torcedor do Flamengo no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, todo aquilo ali, é o meu espaço amostral. Eu quero sortear, eu quero saber a probabilidade de eu tirar o número par no dado. O meu dado será o meu espaço amostral, os números, os 6 números que eu posso ter. Então essa é a primeira ideia que a gente precisa ter, a de um espaço amostral.
que é esse conjunto que forma todos os resultados possíveis, ou seja, que pode acontecer. Veja um exemplo do estado do Rio de Janeiro. Eu falei da ideia de calcula a probabilidade de sortear um sucessor do Flamengo. Lá dentro tem do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense. Pode focar numa Kombi, né? Mas fala, opa, calma, por favor, brincadeira. Mas eu tenho do América, do Bom Sucesso, do Americano, do Cabo Friense, tem tudo, tem para todo mundo ali. São todos os resultados possíveis que eu vou ter. Quando eu peço a probabilidade de um dado dar um número par, lá dentro tem tanto par quanto ímpar, ou seja, é o conjunto, são todos os resultados possíveis. Por isso que aqui em cima, na nossa probabilidade, eu falo de número de resultados possíveis, que é tudo que vale para dentro da minha probabilidade. É um pedaço do todo. Quem é o todo? O meu espaço amostral. É isso que eu vou querer saber. Tá certo? Bom, se isso é o espaço amostral, o que é que seria o evento nesse caso? O que é que seria o evento? Bom, o evento é aquilo que eu quero calcular, né? Eu quero calcular a probabilidade de tirar um número par no dado. Eu quero calcular a probabilidade de sortear um torcedor do Flamengo lá no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, eu vou procurar a quantidade, o número de resultados que me favorecem para aquele evento acontecer, para o evento ser par, para que eu sorteie um torcedor do Flamengo dentre esse do estado do meu Rio de Janeiro. Então, das duas definições, deixa eu pego aqui, deixa eu sair um pouquinho, pronto. Então, olha só, é isso que a gente precisa ter a ideia. A questão, ela fica, digamos, por causa da probabilidade um pouquinho legal, porque fica muito fácil da gente identificar a questão. Ele vai pedir qual a probabilidade de alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente já sabe é que probabilidade, aquilo que ele está me pedindo é o meu resultado favorável, é aquilo que eu quero descobrir, tá certo? Ou seja, eu vou buscar a quantidade, o número de vezes que aquele resultado precisa acontecer. Por exemplo, no meu dado, qual é a probabilidade dele ser par? Quantos números favoráveis eu tenho? Quantos números pares eu tenho no dado? 3. Beleza? Dentre quantos os possíveis? Dentre os 6. Digamos que no estado do Rio de Janeiro eu tenho, sei lá, não sei nem quanto, mas tem, sei lá, 2 milhões de pessoas, né? Quantos são flamenguistas? 500 mil. A probabilidade de ser 500 mil sobre 2 milhões. Tá? Só para você ter uma ideia. Ou seja, número de resultados favoráveis sobre número de resultados possíveis. Precisamos guardar muito bem aqui o que está aparecendo na nossa apostila, especialmente o que está escrito aqui. Ou seja, que a nossa probabilidade tem um conceito aqui de probabilidade, conceito de espaço amostral e o conceito de evento. E o que me interessa aqui é que a probabilidade é calculada pelo número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. Guarda isso aí, já resolve um bocado de coisa aqui para frente. Tanto é que já escolhi algumas questões bem tchutchuquinhas, básicas, para a gente fixar. Olha só, aqui vale um tete a tete aqui com a gente. Pessoal, a ideia principal desse nosso módulo vai ser o quê? Com base nessa regrazinha, com base na regra da probabilidade, nós vamos tentar identificar, certo? Outros tipos que eu vou ter de probabilidade. Nós vamos estudar 4 tipos, especialmente. A regra do I, a regra do OU, a regra da probabilidade condicional e da probabilidade binomial. Além, digamos, dessa regra geral que a gente tem. Perfeito? Essa é a nossa ideia. Então, qual é o nosso trabalho? Tentar identificar, a partir dos exemplos que a gente vai ver, vamos ver as regras para cada uma dessas e vamos ver se a gente consegue, na leitura da nossa questão, identificar. Bom, é regra geral ou é uma das 4 regras que eu teria que estudar? Olha só, tem mais um detalhezinho, tchutchuquinha da melhor qualidade para a gente.
Normalmente, tanto em conteúdos programáticos como também nos estudos e nos livros e apostilas que a gente tem sobre raciocínio lógico, normalmente, né, na grande sua maioria, acho que não lembro de um livro assim que eu tenho ou apostila que tenha ao contrário, mas nós sempre vemos primeiro, nós sempre estudamos primeiro a parte da análise combinatória dos princípios da contagem. E depois a gente vê a parte de probabilidade. Por que tá aí essa cara? Por quê? Porque em algumas questões de probabilidade a gente precisa trabalhar com a análise combinatória. Me dá um exemplo disso aí. E digamos que você tem assim, eu tenho um grupo de 10 professores da ProLume, 10 professores da ProLume. Dentre eles eu tenho, sei lá, 4 mulheres e 6 homens. Eu digo assim, eu quero 2 pessoas, eu vou escolher 2 pessoas para fazer um aulão em Brasília. E eu quero saber qual é a probabilidade dessas duas mulheres, perdão, esses 2 professores serem 2 mulheres. Qual é a probabilidade que eu tenho? Então qual é o pensamento? Probabilidade é número de resultados favoráveis. O que é mais favorável? Qual é o resultado favorável para mim? Que ali tenham 2 mulheres. Mas peraí, eu tenho 4. Como é que eu faço para saber quantos resultados eu vou ter, já que das 4 eu tenho que escolher 2? Isso é análise combinatória. Tenho 4 para escolher 2. De quantas maneiras eu vou poder fazer isso? Sobre os resultados possíveis. Bom, todos os resultados possíveis está valendo, ou seja, dos 10 professores que eu vou ter, 4 mulheres e 6 homens, eu vou escolher 2, quaisquer 2. Qualquer resultado possível está valendo. Favorável tem que ser mulher, das 4 eu vou escolher 2. Quantidade de maneiras disso acontecer. Número de resultados favoráveis, mesma ideia, tá certo? A quantidade de maneiras que eu vou ter para qualquer situação possível, ou seja, número de resultados favoráveis. Então nós vamos ver também nesse nosso bloco, né, nesse nosso estudo, nesse nosso módulo, essa parte essa parte também, essa integração de análise combinatória e probabilidade. Último detalhe para a gente, não vamos acabar apenas esse módulo, porque no próximo módulo, quando a gente for estudar operações com conjuntos, também tem uma integração de operações com conjuntos com a probabilidade. Em alguns casos, a gente tem que armar o diagrama de Venn. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E lá, depois dessa armação, ele pode me pedir uma probabilidade, tá certo? Porém, tanto nesse caso da análise combinatória com a probabilidade, quanto no caso de operações com conjunto de probabilidade, o efeito teórico, a informação, a fundamentação teórica já está toda passada. A ideia é que a gente busque só questões para fixar como é que eu vou pensar nesses casos de integração entre mais de uma, né, dois assuntos, 2 conteúdos. Perfeito? Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer Tijuquinhas, vamos fixar um pouco o nosso conceito da probabilidade. A gente vê alguns exemplos bem básicos, também vamos ver outros exemplos da parte de probabilidade, agora vendo realmente diretamente na nossa prova. Não, vem aqui, prefiro aqui. Pronto, tá certo? Belezinha? Temos algumas questões aqui na nossa aula 27 que a gente pode fixar o nosso conteúdo, começando, tá? Com a questão de número 54. Considere que 9 rapazes e 6 moças, sendo 3 delas adolescentes, se envolvam em um tumulto e sejam detidos para interrogatório. Se a primeira pessoa chamada para ser interrogada for escolhida aleatoriamente, então há probabilidade. Olha aí, a probabilidade dessa pessoa ser moça adolescente é igual a... Pronto. Vamos pensar devagarzinho, vamos fixar o nosso conceito. Então, olha só, vamos aqui para o nosso rascunho, vamos apagar, guarda bem essa informação, já deixa anotadinha essa informação com você, para que a gente possa utilizar agora na prática nas nossas questões. Bora lá.
Deixa eu apagar aqui a nossa telazinha, né? Para a gente começar a olhar o exemplo de número 54. É sempre bom nas nossas questões. A gente tem feito até com outras também, mas a probabilidade é bem mais, digamos, evidente, bem mais nítida. Que a gente coloca os valores, o que é que a questão está nos colocando aqui, né? Eu tenho pessoas nessa questão, eu tenho pessoas, né? Dessas pessoas eu vou ter. Não abrir meus alfarrábios de novo, né? Esse PH é osso. 9 rapazes, 9 moças, 6, ou seja, eu tenho 15 pessoas. Tá? Dessas 6 moças, eu tenho 3 adolescentes. Perfeito. A questão me pede o que mais que a minha questão, se a primeira pessoa chamada para ser interrogada foi escolhida aleatoriamente, a probabilidade de essa pessoa ser uma moça adolescente. Ele quer então que eu calcule a probabilidade dessa primeira pessoa escolhida ser uma moça adolescente. Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Olha só, quem é o meu resultado favorável? Ora, é ser moça adolescente. É isso que ele quer saber. Ou seja, qual é a quantidade? Quantos são os resultados favoráveis para ser uma moça adolescente? Está aqui, 3. Dentre quantos? Quantos são os meus resultados possíveis? Eu tenho 6, que são o número de moças, ou 15, que são o número de pessoas. Olha que a nossa questão deixa bem claro, a gente tem que ter muita atenção na leitura das questões. Olha lá o que é que ele está me dizendo. Então, a probabilidade de essa pessoa ser uma moça adolescente. Resultados favoráveis, moça adolescente. Resultados possíveis, qualquer pessoa. Portanto, vamos voltar aqui, portanto, 3 sobre 15. 3 sobre 15. Tá certo? Aqui cabe um alerta aqui pra gente, só um minutinho que eu baguncei aqui o meu tablet. Aqui. O que é que a gente precisa agora é ter um cuidado, justamente essa leitura pra gente, tá certo? Bom, em alguns casos, até como nesse inicial, veja, a nossa questão 54 está com o valor da probabilidade na forma decimal. Já a questão de número 55, que está aí, logo aqui ao lado da gente, está na forma de porcentagem. E a gente acabou de encontrar na forma de fração, ok? Então, quando isso acontecer, como é que a gente vai trabalhar? Vamos ver aqui, ó. Eu encontrei o meu 3 sobre 15 na minha forma fracionária. Como é que eu encontro? 3 sobre 15. Como é que eu encontro isso na minha forma decimal? Eu vou dividir o 3 por 15. Não vou conseguir, vou colocar um zero, vem 0,30 dividido por 15 dá 2. Pronto, resto, zero. O 3 sobre 15 na minha forma fracionária significa 0,2 na minha forma decimal. E da forma decimal, eu posso chegar na parte de porcentagem. Como é que eu faço da parte da minha porcentagem? Eu tenho 0,2. Como eu quero isso na forma percentual, eu vou andar a vírgula da esquerda para a direita 2 vezes, que representa os 2 zeros do 100, tá? Do 100%. Ou seja, andei uma, andei duas, eu vou ter então 20. 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 20%.
Então, pronto. Do jeito que a questão me der, a gente já sabe como aplicar as nossas regras. No nosso caso, a questão fala que é igual a 0,2, o item é verdadeiro desse primeiro item, porque realmente eu encontrei, ó, 0,2, o item 54 é verdadeiro. Então, olha só, já para a gente bater a ficha, bater o olho nela aí, tá? Apareceu, se a gente encontrar na forma decimal, na forma fracionária, a gente tem como encontrar os outros. Nesse primeiro momento, já sabemos como converter de uma fração para decimal, de uma decimal para a porcentagem. Com o tempo, com as resoluções, a gente vai vendo outros casos. Perfeito? Vamos para o item 2, item 55. Em um rebanho de 30 novilhas, 7 são... Deixa eu dar uma paradinha antes da gente copiar aqui. Veja que a gente deixou muito claro aqui para a gente a ideia das pessoas. Pegar, como é que eu pensaria então diferente? Se ele, ao invés de dissesse a probabilidade das moças, ele já falasse, bom, então, se eu já escolhi uma moça, a probabilidade dela ser adolescente seria mais ou menos essa a ideia, tá? Na nossa leitura ficaria. Se a primeira pessoa chamada para ser interrogada for uma mulher, então a probabilidade dessa mulher ser moça adolescente, 3/6, tá certo? Aí seria diferente. Por quê? Vamos imaginar, vamos pensar um pouquinho. Quantos são os resultados favoráveis? São as moças adolescentes, 3. Quantos são os resultados possíveis? Ora, se a primeira pessoa é mulher, é uma moça, nenhum rapaz é resultado possível. Como é que vai ser resultado possível? Você já está dizendo que tem uma moça ali, que ele foi a primeira pessoa chamada para ser interrogada, foi uma moça. Então, nem resultado possível os rapazes poderiam ser. Teria 3/6. Perfeito? Como ele não fala, essa pessoa, eu tenho resultados favoráveis, 3 adolescentes. Dentre quanto? Dentre qualquer pessoa que estava ali neste tumulto e que foram detidos para interrogatório. Qualquer um dos 9 rapazes e 6 moças, inclusive as adolescentes, porque elas também fazem parte dos resultados possíveis, vai fazer parte desse cálculo. Vamos brincando, vamos lá. Olha só, de um rebanho agora de 30 novilhas, 7 são marrons, 13 malhadas e 10 são brancas. A respeito desse rebanho, julgue o item seguinte. Ele me pergunta se um desses animais for selecionado ao acaso, a probabilidade de ser malhado é inferior a 40%. Nossa regra principal da probabilidade. Vamos para cá. Como é que vem aqui o nosso exemplo 55? Bom, agora é um rebanho, né, que eu tenho, é um rebanho. Quantas pessoas? Ele me fala já o valor total deste rebanho, mãe? Ele 30 novilhas, né? 30. Sendo que deste rebanho, deixa eu ver se eu chego também aqui nos meus alfarrábios, sendo que desse rebanho eu vou ter 7 marrons, 13 malhadas, foram ali na academia, né? E 10 brancas. Pronto, 10 brancas. Perfeito. Tá aí exatamente o que ele nos colocou, o que ele nos falou. O que é que ele me pede? A probabilidade de ser malhado. Pronto. Quem vai ser a probabilidade do malhado? Quantos malhados eu tenho? Quantos são os resultados possíveis? 13. 13. Dentre quantos? Qualquer um do meu rebanho. Olha só a respeito desse rebanho. Se um desses animais desse rebanho for selecionado ao acaso, a probabilidade de ser malhado. O malhado, resultados favoráveis. Resultados possíveis, qualquer novilha, qualquer animal desse rebanho. Portanto, 13/30. 13/30. Vamos lá, deixa eu anotar aqui. 13/30.
Bom, nossa questão nos pede da nossa forma de porcentagem. Deixa eu sumir aqui rapidinho e aí a gente vai fazer, ó, 13 dividido por 30, ou deixa eu até melhorar aqui, ó, da nossa forma porcentagem direto, é multiplicar isso aqui por 100%. Ou seja, 13 vezes 100 dá 1.300, dividido por 30. 130 dividido por 30 vai dar 4, dá 120, sobra 10, desce o zero, 100 dividido por 30 dá 3, sobra 10, e aí não interessa mais, é algo em torno de 43%. 43% dá esse percentual. O que é que diz a nossa questão? O que é que diz a nossa questão? Ele fala que é inferior a 40%. Não é inferior a 40%, é superior a 40%. Portanto, vamos deixar anotadinho aqui, né? A gente sempre faz isso aqui. Pronto. É falso o gabarito da 55. Tem mais uma? Tem mais uma aqui pra gente. Deixa eu só afastar um pouquinho mais aqui. Acho que tem mais duas. Opa, não sei se vai dar tempo a gente fazer as duas. Senão a gente termina na próxima aula. Também não tem estresse com relação a isso, tá? Vamos dar uma lida aqui nela. Eu já arrumei ela aqui, ó. Aqui, tá aí, 56, já vimos 55, 54, 55. Vamos para 56. Cartões numerados sequencialmente de 1 a 10 são colocados em uma urna completamente misturados. 3 cartões são retirados ao acaso, um de cada vez. E uma vez retirado, o cartão não é devolvido. Com base nas informações, julgue o item que se segue. Se o primeiro cartão for o número 7 e o segundo for o número 10, então a probabilidade desse terceiro cartão ser um número menor do que 5 é igual a 2. Bom, probabilidade do terceiro cartão ser menor ou igual a 5. Perdão, menor do que 5. Isso é o resultado favorável. Desses cartões numerados, quais são os resultados possíveis? Vamos brincar lá? Vamos lá. Vamos para a nossa telazinha em branco aqui. Vou apagar novamente aqui, né? Agora o nosso exemplo 56. Bom, vamos pensar, né? Vamos pensar um pouquinho aqui. O que é que ele nos diz na nossa questão? Que ele tem cartões numerados de 1 a 10, né? De 1 a 10. Vamos deixar anotadinho aqui os nossos cartões de 1 a 10. Ele tira um cartão, que é o 7. Ele tira um outro cartão, que é o 10. E aí ele me pede a probabilidade desse próximo cartão ser um número menor do que 5. Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Quais são, o que é que ele me pede como resultados favoráveis, o meu evento, o número, esse cartão, ser menor do que 5. Quantos são? Bom, eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4. Veja que ele é menor do que 4. Perdão, menor do que 5. Então, o 5 não entra. Eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4. Portanto, são 4 resultados que me são favoráveis. Vou virar a caneta aqui ao contrário, senão ela não sai. Agora a pergunta que não quer calar. Quantos são os resultados possíveis? Veja, eu tenho 10. Só que desses meus 10, eu já tirei o 7 e já tirei o 10. Pessoal, eles não serão resultados favoráveis porque não é menor do que 5, mas também não são resultados possíveis. Por quê? Porque não está mais dentro da urna. Vamos ler de novo a nossa questão. Ele diz que, primeiro, tirou a probabilidade do terceiro cartão ser um número menor do que 5. Eu tirei um de cada vez, não há retorno. Então, o que é que me sobrou na minha urna como resultados possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
porque o 7 eu já tirei e não coloquei de volta, não é mais resultado possível. O 10 eu tirei, também não coloquei de volta, não é resultado possível. Portanto, 4 sobre 8. 4 sobre 8 seria a nossa resposta. Se a gente dividir em cima e embaixo por 4, isso vai dar 1 sobre 2. Eu acho que a nossa questão me pede assim, né? Me pede como um meio. Exatamente. Bateu direitinho. O gabarito da nossa questão é verdadeiro. Deixa eu deixar anotadinho aqui bonitinho. É verdadeiro desse nosso item de número 56. Perfeito? Vendo? Ó, por enquanto, só questão de Juquinha para a gente fixar o nosso conceito. Já tenta resolver vocês. Vou deixar, já está aí nesse material de vocês, mas eu respondo na aula que vem, na aula de número 28, para vocês responderem essa questão do Departamento da Polícia Federal de 2014. Vai acontecer logo no início da aula de número 28. Tranquilo? Vamos em frente. Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai e na mamãe.